Olá a todos, vamos continuar nosso estudo sobre a equação cartesiana da reta, apresentando duas outras formas de expressar essa equação que são importantes tanto para a gente obter essa equação de uma forma mais simples, como a interpretação geométrica que ela nos dá. A primeira delas é a chamada equação reduzida da reta. A equação cartesiana de uma reta R é chamada de equação reduzida quando está na seguinte forma: y igual a mx mais n. O coeficiente m é dito coeficiente angular da reta e mede a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo OX. E o número n é dito coeficiente linear da reta e representa a ordenada do ponto de interseção da reta R com o eixo OY. Vamos ver então como que a gente obtém essa equação e essas interpretações aqui. A gente aprendeu que uma reta R, a equação cartesiana, a gente aprendeu a obter, é a seguinte: ax mais by mais c. Isso é a equação geral cartesiana da reta. Onde a gente aprendeu também que os coeficientes a e b me dão um vetor perpendicular a R. Agora a gente vai obter uma outra forma dessa equação, que é a seguinte. Aqui digamos que a gente tem um sistema de eixos coordenados, x e y, uma reta R qualquer. E aí vamos tentar obter uma equação para ela de uma forma diferente, sem ser do jeito que a gente fez aqui. Vamos supor que a gente conhece esse ponto aqui. E esse ponto tem coordenada n no eixo y. A gente pega um ponto com coordenadas x e y arbitrárias, né, na reta. Está aqui, x e y. E aí a gente vai olhar o ângulo que essa reta faz com o eixo OX, que é o mesmo ângulo que ela faz com essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Alfa é esse ângulo, que é o mesmo ângulo que ela faz com o eixo x, né? E aí eu vou chamar a tangente desse ângulo de m. Seja m igual a tangente de alfa. Nesse caso, o que a gente tem? Como é que eu calculo essa tangente? Essa tangente eu posso olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse cara aqui é y menos n. E esse outro cara aqui é a distância entre x e 0. X menos 0 é x. E aí, com isso, o que eu tenho? Com isso, m, que é a tangente de alfa, vai ser esse comprimento, y menos n, sobre esse comprimento, que é x. E aí eu isolo o y, vai ficar, passo o x para cá, m vezes x é igual a y menos n. Passo o n para cá, eu tenho a minha equação reduzida da reta, mx mais n. Esse m é o que a gente chamou de coeficiente angular e esse n coeficiente linear. M é a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo que a reta R faz com o eixo OX. E o n é exatamente onde a reta toca o eixo y, ou seja, a ordenada desse ponto. Note que a equação cartesiana da reta só pode ser colocada na forma reduzida quando o b é diferente de zero, né? Porque se você tem a equação nessa forma, desculpa que faltou um igual. Se você tem a equação nessa forma, você pode isolar o y desde que o b seja diferente de zero, né? Você tem ax mais by mais c. Então você pode passar todo mundo para o lado de cá, ficar com by igual a menos ax menos c, e aí você obtém, passando b dividindo, desde que b seja diferente de zero. Então você fica com menos a sobre b, x menos c sobre b. Esse cara aqui vai ser o m, que a gente obteve, e esse cara aqui vai ser o n. Então esse cara representa a tangente desse ângulo, e esse cara vai representar o ponto que ele intercepta aqui. E eu só posso fazer isso quando o b é diferente de zero, que eu tenho que passar o b dividindo. No caso que o b é igual a zero, o que significa? Se o b é igual a zero, e olhando para a equação nessa forma, você tem que ax mais c igual a zero. E aí você tem que x é igual a menos c sobre a. Ou seja, a equação é x igual a constante, vai ser uma reta horizontal, né? Você vai ter esse tipo de situação aqui, ó. A gente tem essa equação aqui, essa reta aqui, ó. X igual a um x0, né? x0 no caso é menos c sobre a. Essa reta aqui não tem como pôr nessa forma. Por quê? Esse ângulo aqui é de 90 graus. E a tangente de 90 a gente sabe que não existe. E aí, voltando para
para essa forma aqui da equação reduzida da reta, a gente viu duas coisas importantes. A primeira, uma outra maneira de escrever essa equação, né? Se você conseguir achar o coeficiente angular e o coeficiente linear, você escreve a equação de uma forma mais fácil. E a segunda são as interpretações. O que significa esse coeficiente, que é o coeficiente angular, e o que significa esse n aqui, que é o chamado coeficiente linear. Vamos ver uma outra forma de escrever a equação da reta. Essa daqui é chamada equação segmentária da reta. A equação cartesiana de uma reta R é chamada de equação segmentária quando está na seguinte forma: x sobre q mais y sobre q igual a 1. Neste caso, a reta intercepta os eixos OX e OY nas coordenadas P e Q, respectivamente. Quando você consegue colocar ela nessa forma, esse P é a coordenada do eixo X, onde a reta intercepta o eixo OX. E essa é a coordenada do eixo OY, onde a reta intercepta o eixo OY. Digamos que agora a gente está nessa situação aqui. Você tem a reta R e você conhece os pontos que ela intercepta, o eixo X e o eixo Y. Então vamos chamar de A esse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas P0, e B o outro ponto, 0Q. A gente sabe que o vetor U igual a AB, que tem coordenada de B menos a de A, 0 menos P, Q menos 0, que ele é paralelo à reta R, é o vetor diretor da reta R. Então, trocando de ordem as coordenadas, vou chamar de V o vetor ortogonal a esse daqui, que é trocar as coordenadas e o sinal de uma delas. No caso, eu vou trocar o sinal dessa. Esse vetor é perpendicular a R. Com isso, a equação de R é da seguinte forma, né? Com isso, R vai ser da forma QX mais PY mais C igual a 0. E aí, para eu achar esse C, eu vou substituir um ponto aqui. No caso, eu vou substituir o A. Substituindo A na equação, temos... O que a gente tem? Q vezes a coordenada do ponto A, que é P, mais P vezes a coordenada do Y, que é 0, mais C igual a 0. Então, a gente tem que C, né, esse aqui vai ser 0, passa esse cara para o lado de cá, vai ser menos QP. Daí, quem é a equação da reta R? R vai ter a equação QX mais PY menos QP igual a 0. E aí agora eu vou colocar naquela forma. Vou passar esse cara para o lado de cá, vou ficar com QX mais PY igual a QP. E aí, para ficar naquela forma, isso aqui tem que ser 1. Então, eu divido toda essa equação por esse valor. Então, eu vou ficar com QX sobre QP mais PY sobre QP igual a 1. E aí, eu cancelo esse Q com esse Q, esse P com esse P, e eu tenho que a reta R está na forma X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Essa fórmula aqui ela é muito vantajosa quando você conhece esses pontos, que aí você já tem uma equação direta. Bem, conhecendo essas duas formas da equação cartesiana, vamos ver um exemplo agora para trabalhar isso. O exemplo é o seguinte. Primeiro determine a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A, 0, 3 e B igual a 2, 0. Então está aqui A, 0, 3, B igual a 0, aquela mesma situação. Então, ali a situação é essa, A igual a 0,3, B igual a 2,0, que é essa reta aqui. E aí, como a gente conhece aquela forma segmentária da reta, é muito simples, né? A equação da reta R não tem nada o que fazer. Vai ser x sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. E aí, acabou, né? Por exemplo, se você quiser colocar numa forma mais simples, você pode multiplicar isso tudo por 6, que vai tirar esses caras do denominador. Então, multiplicando isso aqui por 6, vai ficar 3x mais 2y igual a 6. Pronto. Aqui você tem um vetor U, por exemplo, de coordenadas 3, 2, que você sabe que é perpendicular a R, né? Também não precisava fazer isso. Você poderia olhar para esse vetor. O vetor com coeficiente aqui é 1/2 e aqui o coeficiente é 1/3. Também é perpendicular a R. E aí, para chegar nisso, é só multiplicar por 6 do mesmo jeito. Então, isso aqui, a principal função dessa
forma segmentária é uma maneira de simplificar, de obter de forma mais rápida a equação cartesiana da reta. O exemplo 2 determine a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos 0, 1 e 2, 2. Então aqui está o desenho, a reta passa por esses dois pontos, 0, 1, 2, 2, e quero obter a equação cartesiana. Novamente aqui a gente vai fazer uso dessa caracterização dos pontos, né? Porque eu tenho um ponto que intercepta o eixo OY e eu tenho um segundo ponto. Aí é mais vantagem eu fazer uso da equação reduzida da reta, que é a seguinte, né? Eu sei que y é igual a mx mais n, onde eu sei que esse n é a interseção da reta com o eixo OY. No caso, eu já ganhei ele, que é 1. E o m é o coeficiente angular dessa reta, que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Quem é a tangente desse ângulo? É dividir esse lado, que vai ser 2 menos 1, 1, por esse outro lado aqui, ó, que é 2 menos 0, 2. Então, esse daqui vai ser a tangente de alfa, vai ser 1 sobre 2. E aí eu obtenho facilmente y igual a meio x mais 1. Pronto. Se eu quiser chegar na equação geral da reta, né, eu posso multiplicar tudo por 2. Vou ficar com isso. E passo esse x para o lado de cá. Vou ficar com menos x mais 2y igual a 2. Pronto. Daqui eu sei, por exemplo, que o vetor menos 1, 2 é perpendicular a R. E aí, para finalizar, vamos deixar um exemplo para vocês treinarem. O exercício é o seguinte: determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 menos 5, e tem coeficiente angular igual a 5. Tá vendo? Aqui já me deu quem é o coeficiente angular. E o segundo é esboce no plano a reta cuja equação é dada dessa forma, tá vendo? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. A resposta é a seguinte: a reta é da forma y igual a 5x mais n, né? Porque eu já ganhei o coeficiente angular, já foi me dado, e eu só tenho que achar o n. Substitui o ponto A nessa equação, você vai achar n igual a 20. Então a reta é y igual a 5x mais 20. E o segundo é muito simples. Você sabe que o menos 3 é onde intercepta o x e o 2 é onde intercepta o y. Porque ela está na forma segmentária. Então você marca o menos 3 aqui, o 2 aqui e passa uma reta por esses dois pontos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.